Então vamos lá. Beatriz já falei, Rafael já falei. Vamos, João Arthur. Deixa eu ler o seu, João Arthur. Ora, claro está que o racismo tem se agravado na medida que não tem se tomado as devidas providências. Desculpa. Ora, João Arthur. Ora, claro está que o racismo tem se agravado na medida que não se tem tomado as devidas providências, tais como agressões em outros. Não, tá. João, ainda não tá legal o seu desenvolvimento. Veja bem. Ora, claro está que o racismo tem se agravado na medida que não tem tomado providências. Quais? Define quais são as providências. E o governo não tomou devidas providências. Quais a medida que o governo não tomou as providências? Não tomou essa providência, depois não tomou essa e essa outra. Aí é contigo. E esse termo, tais como agressões, entre outros, não está claro. O que colabora para o crescimento de preconceito. Tudo bem, aí tá tranquilo. Mas eu acho que vocês estão tendo dificuldade ainda em definir as providências. A providência, o que é providência? Você tem que eliminar a palavra providência. Tem que tomar tais e tais medidas. Tem que dizer quais são as medidas que o governo vai tomar para melhorar isso. Porque se não tomar essas medidas, vai colaborar para o crescimento, por exemplo, de preconceito, no teu caso. Entendeu, João Arthur? Ok? Entendeu, João? As dicas que eu te dei? Sim ou não, João? Então, manda ver, conserta isso aí. Vamos agora para o Diego. Ora, claro está que a violência nas favelas tem se agravado na medida que não tem tomado devido cuidado. Que cuidado? O que colabora para o crescimento de preconceito, aumentando ainda mais a problemática que envolve a morte de pessoas inocentes. Diego, acho que você está faltando nesse momento definir algumas coisas. Então, Diego, olha só, vamos ver o que falta definir na sua primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ora, claro está que a violência nas favelas tem se agravado na medida que não tem tomado devidos cuidados. Quais cuidados? Gente, o desenvolvimento, eu não posso ser ambíguo, eu não posso deixar margem de dúvida. Se eu vou dizer que cuidados deve tomar, tem que dizer quais são os cuidados que eu devo tomar. Ok? Tem que dizer quais são os cuidados que eu devo tomar, sim. Ok? Beleza. Devido cuidado. O que colabora para o crescimento de preconceito, aumentando ainda mais a problemática que envolve a morte e, tem que continuar, de pessoas inocentes, e por aí vai. Aí eu não sei que linha de raciocínio você quer adotar. Mas entendeu, Diego, que os cuidados têm que ficar definidos? As providências, gente, vocês têm que enumerar quais são. Se vai ser uma, se vai ser duas, se vai ser três. Aí depende de vocês. Depende muito da tese lá em cima. Não pode esquecer em mente que eu tenho uma tese. Ok? Bacana? Ficou claro, Diego, o que eu falei? O toque que eu te dei? Beleza, então tenta consertar aí. Vamos agora para o Eliseu, deixa eu ver. Para claro está que o racismo é um problema que tem se agravado na medida que não se tem tomado certas ações por parte de algumas pessoas, o que colabora para o crescimento de... Não, para lá. Ora, claro está que o racismo é um problema que tem se agravado na medida que não se tem tomado certas ações por parte de algumas pessoas. Que ações? Tem que dizer quais são as ações, Eliseu. Tem que... Gente, o desenvolvimento, eu tenho que propor para a banca quais são as ações que, se eu tomar, o problema vai diminuir. Mas você tem que dizer quais são as ações. Não é o governo que tem que dizer, é vocês. Por quê? Vocês estão trabalhando com um posicionamento sobre Vocês estão trabalhando com uma tese. E a tese de vocês agora, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, é uma tese de problema, causa, consequência. Então vocês propuseram um problema, vão dizer qual é a causa do problema e algumas situações que eu posso colocar, agora no desenvolvimento, vocês vão botar algumas situações que eu posso colocar para a diminuição do problema. Entende? Então eu tenho que definir quais são as causas. O crescimento de casos de racismo levando à agressão
de negros e algumas levando à morte, infelizmente, aumentando ainda mais a problemática que envolve algumas pessoas que são mortas de forma covarde, injustas, infelizmente. Ó, usou a mesma palavra, infelizmente, no mesmo parágrafo. Entendeu, Eliseu? Se você utilizar repetição de palavras no mesmo parágrafo, vai descontar ponto. Então, o que. Tá. Então tá beleza, Eliseu. Agora eu acho que está faltando um pouca coisa para o seu desenvolvimento melhorar. Eu acho que o seu desenvolvimento, se você coloca as ações, ele fica bem razoável, o seu desenvolvimento. Tá? Bota as ações aí, define. O que eu quero que vocês aprendam, que o desenvolvimento de causa-consequência é você que propõe as ações para o governo. Entende? Porque se ele não tomar essas ações, a consequência será aquela. Não esqueça que tanto aquela introdução da aula passada, tá? A introdução da aula passada, como tanto a introdução da aula passada, como o desenvolvimento de hoje, nós estamos trabalhando na linha de problema causa-consequência. Só que na parte do desenvolvimento a gente está dando um dado a mais. Nós estamos propondo algumas situações para o governo para que o problema, no mínimo, diminua. Essa que é a linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, Eliseu. Vou para o Rafael novamente. Pode falar. Tá bom, Rafael, eu vou dar uma olhada aqui, eu já substituo, já que você já apontou, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ora, Castro, que o racismo tem se agravado na medida que não tem se tomado medidas para criar uma igualdade entre brancos e negros, como a valorização da luta racial e uma atenção a vozes negras que tentam ganhar espaço na sociedade há anos. Isso colabora para o crescimento de desigualdade, aumentando ainda mais a problemática que envolve discriminação e violência. Rafael, tá quase lá, deu uma melhorada considerável. Você já está direcionando melhor. Percebe? Como para a banca ainda tem alguns pequenos problemas que eu vou conversar com vocês. Porque sempre é possível, a minha introdução, o meu desenvolvimento, a sua, de qualquer pessoa, sempre é passível de melhorar. Né? Tá, não tem problema. Então veja bem, o que eu encontro, Rafael, com pequenos problemas que você ainda pode sanar no seu desenvolvimento. Ora, claro está que o racismo tem se agravado na medida que não tem tomado medidas para criar uma igualdade entre brancos. Essa medida tem que ficar mais definida. Leis mais severas. Essa medida não está muito clara. Eu sei que você está propondo medidas para gerar igualdade, mas essas medidas virão através de quê? De leis? De educação é difícil, sem leis. Então, escute, existe uma coisa chamada fragilidade argumentativa, tá? Que é uma matéria dentro da produção de texto, que é a fragilidade argumentativa. É quando o seu argumento não está errado, mas ele não é forte o suficiente para defender um ponto de vista e convencer. Na verdade, um desenvolvimento é onde você convence a banca que você, Rafael, é um cara que tem lógica, que pensa com lógica. Porque lá na faculdade ou lá na carreira militar, seja onde for que você vai optar, você é um cara que vai trabalhar com lógica, com raciocínio lógico. Então, Rafa, você tem que perceber o seguinte, que existe uma coisa chamada fragilidade argumentativa. Então, quando você diz em que não tem tomado medidas para criar uma igualdade entre brancos, define a medida. Através de leis mais severas. Fala, Rafa. Tá, providências tais como... Aí você enumera quais são as providências. Não basta eu dizer providências. Eu tenho que estabelecer o que o governo, se for o caso do governo, se a sua redação for em cima do governo, o que o governo tem que fazer para melhorar.
Entendeu, Rafa? Como é que eu trabalho a linha de argumentação? Essa é uma linha de argumentação, problema, causa, consequência. Existem outros tipos de argumentação. O que o nosso curso vai fazer, Rafael? O nosso curso vai dar alguns modelos de desenvolvimento, alguns modelos de introdução e alguns modelos de conclusão. E o Rafael vai ver qual é o melhor para ele. Cada pessoa se adapta melhor a um modelo. Tá entendendo, Rafael? Hoje eu tô passando o primeiro modelo. Na aula passada eu passei o primeiro modelo de introdução. Hoje eu tô passando o primeiro modelo de desenvolvimento. Na próxima aula eu vou passar o primeiro modelo de conclusão. Terminei? Aí eu vou passar um outro modelo. Para que no final do nosso curso você tenha visto pelo menos meia dúzia de modelo de introdução, meia dúzia de modelo de desenvolvimento, meia dúzia de modelo de conclusão. E aí o Rafael vai dizer, poxa, o modelo 4 para mim é mais fácil. Mas de repente o Eduardo, o modelo 2 para ele é mais fácil. Então, Eliseu, o que eu vou fazer? Ô Eduardo, o que eu vou fazer? Eu vou ensiná-los alguns modelos de introdução, de desenvolvimento, conclusão, para depois cada aluno trabalhar com o modelo que ele acha melhor. Aí vocês vão começar a produzir texto e eu vou começar a criar vamos dizer, o que eu vou chamar de devolutiva. O que é devolutiva? São as redações corrigidas apontando os erros. Mas primeiro vocês precisam ter alguns modelos para escolher qual modelo vocês vão achar melhor e aí começar a produzir redação. E aí eu começar a corrigir de fato. Primeiro nós estamos entendendo que existe modelo de introdução, modelo de desenvolvimento, modelo de conclusão. E que existe vários de cada um deles. E aí cada candidato vai escolher o que achar melhor. Entendeu, Eliseu? Ok. Mas tá bacana, Eliseu. Deu uma melhorada legal. Rafael também deu uma melhorada e tudo mais. Só falta dizer, Rafa, tomar das medidas para criar uma igualdade entre brancos e negros. Poderia usar um nome melhor, igualdade racial. Mas que medidas? Tem que definir quais são as medidas, Rafael. Que medidas eu tomo? Então vamos lá. Então olha só, olha o que você botou. Olha, vamos lá você botar. Então vamos escrever de maneira mais, vamos dizer assim, mais focada. Não tem tomado medidas para criar uma igualdade entre brancos e negros. Então eu troco igualdade entre brancos e negros por igualdade racial. É um termo mais... Não esqueça, Rafael, que a redação dissertativa é uma redação de uma linguagem formal. Então eu tenho que ser uma linguagem mais formal possível que eu conseguir. Então uma linguagem racial. Sim, então, mas no fundo, brancos e negros, eu posso definir como igualdade racial. É um termo. Tá bom, mas não tem problema não. Igualdade racial, acho que não teria problema nenhum. Deixa eu ver uma outra coisa. Com valorização de luta racial, o que seria valorização de luta racial? Eu não entendi o que seria valorização de luta racial. Talvez um termo mais específico fosse melhor. Direitos. Talvez direitos. Né? Eu não vou valorizar, me parece que a redação não quer valorizar a luta entre, né? Parece que quer valorizar o direito. Você busca a igualdade, como é que se busca a igualdade? Entre direitos iguais. Né? Até porque você poderia falar, a Constituinte garante que todos são iguais perante a justiça. Aí é uma coisa que você poderia citar o problema da Constituinte, enfim. Poderia dar uma breve melhorada nisso aí, não teria problema nenhum. Tranquilo? Mas já deu uma melhorada considerável. Fala. Desculpa, vou comentar agora. Estou pegando o seu agora, tá bom, Nicolas? Foi exatamente isso. Deixa eu ver, Nicolas, agora o seu. Tá, desculpa. Ora, claro está
que o racismo tem se agravado na medida que não se tem tomado as providências para igualar, principalmente os negros na sociedade, o que colabora para o crescimento de desigualdade social, aumentando ainda mais a problemática que envolve a morte e a segregação dessa... Beleza. Tem pequenos problemas, Nicolas. Então vamos lá. Ora, claro está que o racismo tem se agravado na medida que não tem se tomado providência para igualar principalmente os negros. Eu não sei se eu usaria o termo para igualar principalmente os negros na sociedade. Talvez eu colocasse um termo mais propício, mais formal, para produzir igualdade racial, alguma coisa assim. Não estou dizendo que tenha a ser isso, não. Entende? Mas eu vou dar, nesse momento, uma formalidade maior. Porque o texto dissertativo, ele tem um certo grau de formalidade. Mas eu acho que o resto está tudo bacana, Nicolas. Você estabeleceu o problema, estabeleceu causa, e aí, deixa eu ver aqui o restante. Então, se você mudar esse pequeno elemento que eu estou dizendo, colaborar para o crescimento e desigualdade social, aumentando ainda mais a problemática que envolve a morte e a segregação dessa raça. Dessa raça aqui, dos negros. Eu não sei se eu botaria dessa raça ou a morte e a segregação dos negros na sociedade brasileira, ou se fosse no mundo, tanto faz. Depende do tempo. Tá? Mas eu acho que tá bacanérrimo. Eu só definiria a questão da formalidade. Eu acho que, Nicolas, só precisa um toquinho de formalidade no que você diz. Mas o esqueleto do seu desenvolvimento tá excelente. Tá bom? Beleza. Deixa enquanto isso eu vou vendo os outros aqui. Quem falou, desculpa, eu não ouvi. Fala aí. Vou dar uma olhada agora no seu, Diego. Deixa eu ver se tem alguém na frente aqui, mas eu vou dar uma olhada agora no seu. Deixa eu ver aqui, não tem aqui pessoas. O Eliseu já viu, o Marcos já não viu. Deixa eu ver o Marcos como é que tá na sua frente ainda. Marcos. Ora, está claro que a violência doméstica tem se agravado na medida que se tem tomado as devidas providências contra o agressor, o que colabora para o crescimento de feminicídios. Sim, aumentando ainda mais a problemática que envolve mulheres que deveriam estar protegidas em suas residências através da lei, não sei, no que, no entanto, vivem junto ao agressor, sofrendo ameaças e agressões. Talvez tomar cuidado só com a repetição, Marcos, algumas repetições, mas o seu desenvolvimento está muito bom. Né? Tem pequenos problemas que eu vou conversar a partir de agora com você. Mas ele tem vamos dizer, uma estrutura de desenvolvimento dissertativo. O seu desenvolvimento é um desenvolvimento dissertativo no que tange o desenvolvimento de problema causa-consequência. Bacana, você tem feito isso. Então vou ver aqui os pequenos problemas que eu encontrei, mas ele está quase todo bom. Ora, claro está que a violência doméstica tem que ser agravada na medida que não tem tomado as devidas providências contra o agressor. Que providência? Tenta dizer quais são as providências, tá? Contra o agressor. Leis mais severas, penas mais justas, penas mais severas, não sei. Você teria que só definir um pouco as providências que você iria colocar, tá bom? Mas isso. Só isso, mas eu acho que o resto tá bacana pra caramba, Marcos. O que colabora para o crescimento de feminicídio, sim. Claro, se eu não tenho essas providências que você irá definir de forma mais clara, vai aumentar o feminicídio. Tá perfeito isso, tá? Aumentando ainda mais a problemática que envolve mulheres que deveriam estar protegidas, bacana, pela lei e por aí vai. Bacana. Diego, vamos lá agora pro Diego. Alexandre, tira a dúvida antes de eu começar com o Diego. Fala aí. Você tá com a dúvida? Pode falar, Alexandre. Alexandre, a hora que você quiser, pode tirar a dúvida, tá? Enquanto eu vou lendo as redações pra gente ganhar um tempinho.
Ah, tá. Eu costumo fazer raciocínio contínuo entre os dois parágrafos. Olha só, você não tem problema do raciocínio contínuo, não. Eu não vejo problema nenhum no raciocínio contínuo. O único medo que eu tenho do raciocínio contínuo, ou seja, o terceiro parágrafo, continuar na mesma linha de raciocínio, é para não se tornar repetição, mais do mesmo, repetições, entendendo? Tomar cuidado com as repetições de linha de raciocínio. Ou talvez, Alexandre, o ideal seria fazer o quê? Trabalhar dentro do mesmo raciocínio um aspecto diferente. Focar num outro aspecto, talvez, pode ser uma possível saída para o problema. Para esse problema de contínuo, né? Porque se você trabalha com raciocínio contínuo, você corre o risco, não estou dizendo que você vai fazer, você corre o risco de ser uma continuação do parágrafo anterior. E isso aí é ruim, a continuação do parágrafo anterior. Você tem que ter um. Você pode fazer um link entre o terceiro e o segundo parágrafo, mas o terceiro parágrafo ele tem que abordar um outro aspecto dentro da mesma problemática. Porque se você não aborda um outro aspecto, na verdade você está continuando o segundo parágrafo. Entendeu? Entendeu, Alexandre? Sim ou não? Fala comigo aí. Se você entendeu a explicação que eu lhe dei. Beleza. Então, o que eu faço? Você, Alexandre, pode continuar no raciocínio contínuo, mas o terceiro parágrafo, você aborda um outro aspecto do problema. E aí vai ficar claro para a banca que o terceiro parágrafo não é uma mera continuação do segundo parágrafo. Tem algum link entre eles, mas o aspecto que você vai priorizar agora no terceiro parágrafo é um outro aspecto. Ok? Tranquilo. Sim, Alexandre, pode me mandar depois. Manda lá para manda pela pro grupo lá da Alessandra e depois ela me manda. E aí eu dou uma olhada, não tem problema nenhum. OK? Deixa eu falar aqui. Existe alguém que precisa ainda corrigir para a gente dar continuidade? Eu poderia fazer um outro parágrafo. Aqui, ó, aqui, vamos dar aqui um exemplo aqui. Olha só. Ó, se fosse eu, vou trabalhar mais junto com vocês agora, tá bom? Vou fazer o terceiro parágrafo. Vamos fingir que eu vou fazer agora o terceiro parágrafo, tá bom? Olha só, amanhã vou criar algumas lacunas e vou deixar para vocês responderem. Quando, por exemplo, vou escrever aqui, ó. Quando se pensa. Sei lá. Tô digitando aqui, tá? Vai demorar um pouquinho. Olha o que eu botei lá.
Fiz assim, sem pensar muito. Vamos ver? Olha, quando se pensa no... Esse seria o terceiro parágrafo, que poderia encaixar na redação do Alexandre, do Nicolas, do Cauã, do Diego. Tanto faz. Vamos lá? Vê se não encaixa. Vê se vocês conseguem fazer aí, para vocês entenderem melhor. Olha, ó. Tô passando, depois eu vou mandar isso para vocês. Melhor digitado. Quando se pensa, por exemplo, no efeito de, aí você bota aí uma outra consequência. Aí eu levo. Lembra, ó, olha só, vamos lá. Lembra, Alexandre, quando você assim, poxa, eu posso trabalhar com uma ideia contínua? Posso, mas eu dentro dessa ideia contínua, o que eu faço? Eu estabeleço um outro aspecto dentro do mesmo debate. Quando eu digo assim, ó, olha só o que eu fiz. Quando se pensa, por exemplo, no efeito de, aí eu boto outro aspecto. Aí pode-se concluir. O que eu concluí? A conclusão que leva. Aí eu boto. Portanto, bastará cumprir. Boto uma outra saída para o problema, uma possível saída, para que apresente resultado satisfatório, tá. Percebe como esse segundo argumento, o que acontece? Esse segundo argumento, eu meio que posso responder o Alexandre com a dúvida que ele tem do raciocínio contínuo. Eu, com esse terceiro parágrafo, seria o segundo parágrafo de argumentação, depois desse parágrafo eu já vou concluir a minha redação. Eu estabeleço um outro aspecto. Quando eu digo assim, quando se pensa, por exemplo, no efeito de, aí eu boto aí uma consequência, que é o efeito das mortes causada pelo racismo, barará. O que eu concluo daí? Aí eu boto uma conclusão. Portanto, bastará cumprir, aí eu boto aí uma outra possível saída para o problema, para que apresente resultados satisfatórios e por aí vai. Entendeu, Alexandre? Fala comigo agora, Alexandre. Entendeu como esse terceiro parágrafo pode ser uma solução para a sua problemática de raciocínio contínuo? Você continua com o mesmo raciocínio do anterior. Vê como eu continuei. Só que eu vou elaborar um aspecto diferente. Tá bom, Alexandre? Ficou claro isso para você? Ótimo. Então, esse segundo modelozinho aí, eu vou elaborá-lo melhor e vou jogar lá no nosso grupo. Veja bem, com esses dois modelos de introdução, vou chamar de introdução A e introdução B, eu já tenho quase que minha redação pronta. Falta apenas uma conclusão. Essa conclusão nós vamos ver na outra aula. Ok? Então, vejamos. Nós estamos agora... O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando corpo a uma linha de pensamento. Na introdução A, na introdução da aula passada, eu estabeleci uma tese. Aí eu fui para o desenvolvimento A, que foi o primeiro desenvolvimento que nós trabalhamos hoje. Aí eu passei o primeiro argumento. Esse agora que eu coloquei aqui, que eu conversei agora com o Alexandre, seria o desenvolvimento B. Ele está completo? Não, tem lacunas aí que cada candidato vai preencher conforme a sua tese. Depende da tese de cada um. Tranquilinho? Tranquilo? Bacana. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. A conclusão de que nós temos mais ou menos o esqueleto, e eu acho que o problema hoje, eu acho que nós sanamos alguns problemas hoje, de introdução, do desenvolvimento A e B, que a gente tem que definir as providências, que temos que definir as ações. As ações, elas devem estar muito bem definidas. Ok? Bacana? Bacana.
Então, deixa eu ver aqui como é que nós estamos de dúvida. Nicolas, alguma dúvida? Fala, então. Esse bastará cumprir é o seguinte: que possíveis, vamos dizer assim, saídas eu teria que fazer, que eu bastará cumprir, que situações, que ações eu poderia fazer para que esse problema diminuísse. Então bastará cumprir, por exemplo, o rigor às leis que deveriam ser de fato, vamos dizer assim, mais severas, para que as pessoas não cometam, para que o racismo seja de fato um crime, não uma ideia de crime. Então você estabeleceu uma ação, né? A ação seria que as leis deveriam ser, se fosse o caso, é claro, que as ações deveriam que as leis deveriam ser de fato severas, para que as pessoas, que as penas fossem mais severas para determinar, para esse crime. Então são as ações que você vai propor. Entendeu, Nicolas? Sim ou não? Então essas ações, você propôs no fundo, se você perceber bem, você propôs no desenvolvimento A, você propôs algumas ações. Ou uma ação, depende de cada pessoa. No B, você tem que propor uma outra ação. E na conclusão, depois eu vou falar a conclusão, para não ficar tanta informação assim. Mas respondi, Nicolas, as dúvidas? Tá bom, beleza. Marcos, fala aí comigo, Marcos. Ficou claro isso para você? Vamos chamar de desenvolvimento A e desenvolvimento B? Ficou claro? Ótimo. Qualquer dúvida é só me acionar, tá? Entendeu? Beleza. Vai trabalhando esse argumento B aí para ver se você consegue. Pode falar, Rafael. Faz o seguinte, olha só, Rafael, o que você pode fazer. Terminou, embaixo você continua, botar aqui. Mas se você quiser que eu faça uma leitura mais com cuidado, bota lá no grupo que eu dou uma olhada, tá bom? A Alessandra me encaminha e eu dou uma olhada com mais calma, não tem problema nenhum. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer uma redação inteira. A partir da próxima aula, vocês já vão fazer redação. Quando eu terminar a conclusão, vocês já têm o esqueleto No fundo, vocês vão ter um esqueleto de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí eu vou pedir que vocês me entreguem uma redação para eu fazer a primeira devolutiva. E eu vou fazer o primeiro mapeamento de erros gerais de vocês. E aí eu vou ter mais ou menos saber quais são os problemas do Rafael, do Marco, do Nicolas, se tiver, do Alexandre, seja quem for. Quando a gente acabar a conclusão, na aula que vem... Oi, pode falar. Pode. Tá bom? Deixa eu só conversar com o pessoal que eu já vou ler daqui a pouco o seu segundo desenvolvimento, seu desenvolvimento B. Alexandre, tá tranquilo? Beleza. Beatriz, fala comigo. Tranquilo? Qualquer dúvida, Bia, só falar comigo, tá? Vê se esses dois desenvolvimentos, o desenvolvimento A e B, te ajudam em algum aspecto. Batalha, eles não me ajudam em aspecto nenhum, então esquece. Nós vamos fazer um outro modelo daqui a pouco. Batalha, o B me facilita mais do que o A. Eu vou desenvolver e depois eu uso o B. Ou vou usar só o modelo A e o B eu esqueço. Isso aí é o candidato, Bia, que vai, de certa forma, se entender como produtor de texto e aí sentir mais à vontade. Esses modelos têm que criar... te deixar mais à vontade do que te amarrar. Se você sentir que o B está te amarrando, esquece. Você desenvolve o seu próprio B. Sabendo que toda a redação dissertativa tem que ter pelo menos o A e o B. Se quiser, pode ter o C. 3 argumentos. Argumento A, B e C. Mas se não quiser, pode ter o A e o B? 2 argumentos? Pode. A e B. Uma redação tem que ter no mínimo 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento A, desenvolvimento B e conclusão. Ou, no máximo, 5 parágrafos.
introdução, desenvolvimento A, B e C e depois a conclusão. Aí o candidato é que vai escolher, tá bom? Tranquilo. Diego, alguma dúvida? Tranquilo. Qualquer coisa é só me acionar aqui. Douglas, dúvida? Se... Tem, Douglas? Fala aí, desculpa. Não te ouvi. Desculpa, não te ouvi. Ah, não tem não? Tranquilo. Bianca. Ah, Bernardo. E aí, Bernardo? Tá fazendo? Fala, Bernardo, fala comigo. Esses modelos estão facilitando a sua vida ou não, Bernardo? Se você não me falar, não sei como. Oi. Fala, Diego. Tá bem. O que você pode fazer então, Diego? Utiliza o A e o B você desenvolve sozinho. Esses modelos que eu vou passar vários modelos de desenvolvimento, vários momentos de conclusão, vários modelos de introdução. O que, Diego, que eu quero de vocês, que cada um pegue o modelo que facilite a sua vida. Entendeu? E esses modelos não devem nem ser seguidos à risca. Você pode trocar por sinônimos, palavras, pode botar palavras diferentes. O que vocês têm que ter são as características de cada modelo. Né? O que tem que ter um modelo de introdução dissertativa de problema de causa-consequência? Aí tem que ter essas tais características e por aí vai. Então, Diego, não há problema nenhum do modelo B de desenvolvimento te prejudicar, te amarrar mais do que vai te libertar. Então, utiliza só o A. É para isso que serve. Daqui a pouco eu vou passar um outro modelo de desenvolvimento lá na frente. E aí você vai dizer, batalha, esse é melhor para mim. Esse é o meu. Aí a gente vai trabalhar, você só vai trabalhar em cima dele. É para isso que eu vou apresentar vários modelos, tanto de introdução, quanto de desenvolvimento, quanto de conclusão, para facilitar a vida de vocês. Porque cada um, Diego, cada pessoa, ela tem uma facilidade linguística num determinado aspecto de vocabulário, de um vocabulário A, B ou C, ou de uma estrutura de passamento A, B e C, depende de cada candidato. Deixa eu ver aqui no chat, aqui alguém falou comigo aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver o Cauã aqui, que ainda não envio o Cauã. Quando se pensa, por exemplo, no efeito de morte, aí pode concluir que por você ter a pele negra, muitos sofrem violência. Tá, Cauã, só define mortes aonde? Quando se pensa, por exemplo, no efeito das mortes, no número relevante de morte de negros no Brasil, aí pode-se concluir que você, por ter a pele, por ter pertencer a uma determinada raça ou ter a pele negra, muitos sofrem violência. Tá? Portanto, basta cumprir as leis para que apresente resultados satisfatórios no decorrer dos tempos. Beleza, tá mais ou menos, já está mais ou menos estruturado sim, Rafa. Tá? Eu só definiria quais são as leis. Bastará cumprir ou bastará estabelecer leis mais severas no que tange esse crime e para que apresente resultados. Mas já tá mais ou menos estruturado sim. Cauã, deixa eu ver aqui o Rafael aqui, ele botou aqui uma outra coisa. Você deu uma continuidade, entendi, Rafael, entendi. Então vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, racismo nada mais é do que uma discriminação de raça, né? Tornou-se um comum na nossa sociedade devido ao acontecimento histórico, como a escravidão negra e a perseguição do povo. Então, racismo é um fato. Entendi, Rafael. Eu só tenho cuidado porque você aí já ampliou.
Se o racismo estava ligado mais aos negros e à causa dos negros, quando você bota a questão histórica, a perseguição de povos asiáticos, eu entendo perfeitamente que tem uma correlação, mas eu não colocaria, porque você estende o leque. Aí você teria que, de certa forma, continuar na questão dos asiáticos. Tenta um foco. Né? Se você está falando sobre os negros, tange dois aspectos em relação à problemática do racismo identificado com a pele negra. Tá? Então, tenta criar um foco. Quando você estabelece... Por exemplo, deixa eu dar uma dica para você. A questão histórica é uma questão que você poderia pegar dentro do próprio racismo do negro ao negro. Por exemplo, a escravidão no Brasil, dentro das Américas, foi a escravidão que mais durou. O Brasil foi o último país a libertar seus escravos. O Brasil deixou quase 400 anos. Foram quase 400 anos de escravidão. E em nenhum lugar do mundo foi assim. Quando o Brasil aboliu quando a Princesa Isabel aboliu a escravidão, todo mundo já não existia mais escravos. É claro que essa escravidão ter demorado mais quase 4 séculos no Brasil, né, 300 e poucos anos no Brasil, é claro que isso deixou resquício na sociedade. Nas relações sociais, deixou algumas mazelas. Entende? Então, você poderia, talvez, Rafael, buscar na questão histórica a seu segundo argumento. Seria fantástico se você fizesse isso. No segundo argumento, estabelecer uma das consequências, uma das causas são a escravidão no Brasil ter demorado tanto tempo. Por que a escravidão no Brasil demorou tanto tempo? O que essa escravidão que demorou mais de 3 séculos produz enquanto consequência para o racismo nos dias atuais? Eu não tocaria na questão do asiático não, Rafael. Por que eu não tocaria? Porque é um outro problema. É um outro problema que você teria que também argumentar em cima dele, para não jogar ele no ar e não falar mais nele. Sim, isso. Porque aí você perde um pouco o foco. Se você, não tô dizendo que faz muito sentido, mas aí você vai ter que ir lá trabalhar com outros argumentos para defender a questão. Fica no foco, fica na questão do preconceito racial dos negros no primeiro parágrafo e depois você muda um pouco o aspecto, vai para o aspecto histórico, mostrando que a escravidão, por demorar tanto tempo, ela de certa forma deixou resquícios nos dias atuais. Eu acho que vai produzir mais ainda. Ficou ótima, ficou boa, muito boa. Ficou bem melhor que aquela outra. Já está mais claro. Gente, é assim. Vocês estão fazendo, eu estou passando um modelo que vocês estão fazendo pela primeira vez. Nós estamos, sem vocês perceberem, nós estamos começando a eliminar pequenos problemas. Problemas que vocês teriam lá no concurso porventura, não seja lá na redação da escola militar que vocês escolherem, ou no vestibular, ou no Enem, seja onde for. Esses problemas com certeza iriam aparecer lá no concurso público que vocês fossem prestar. Nós estamos agora meio que podando a árvore, eliminando erros, folhas mortas, folhas secas. Estamos lá podando. Daqui a pouco vocês vão plantar a própria árvore, que vai ser a primeira redação. E aí eu vou dar uma podada, aí depois vão elaborar a segunda redação e eu vou... até que a árvore fique linda. É exatamente essa aí. Os nossos módulos servem para cada módulo eu elimino uma espécie de erro. Módulo 1, eu eliminei alguns erros na introdução. Módulo 2, eu vou eliminar alguns erros no desenvolvimento. No módulo, depois de acabar o módulo 2, ainda vamos continuar o módulo 2 na próxima aula. Aí, na conclusão, eu elimino aqui uns outros problemas. E aí vamos até o final do ano. E aí vocês vão mandar redações, eu vou corrigir, vou eliminar outros erros. Para quê? Para que lá na hora do concurso você não... Por exemplo, se vocês não tivessem os toques que eu estou dando,
provavelmente esses erros de vocês iriam cometer lá na... Talvez nem todos, porque fariam com mais calma, mas alguns desses erros iriam aparecer lá no, vamos dizer assim, lá no concurso que porventura vocês fossem prestar. Ok? Deixa eu dar aqui uma olhada aqui novamente no Cauã e depois vou direto para o Marcos. Quando se pensa, por exemplo, no efeito de assassinos... Aí, Cauã, falta ainda uma definição. Quando se pensa, por exemplo, no efeito da violência... Não, desculpa. Aqui. Quando se pensa, por exemplo, no efeito dos assassinatos e dos suicídios. Sim, mas veja bem, nesse contexto eu acho que assassinato fica melhor. Mas a outra coisa que me deixando coisa, eu não entendi os suicídios. O que o suicídio tem a ver com assassinatos? Suicídios. Percebe que não é... Calma, você vai ter que ter cuidado com algumas afirmações que você faz. Tenta ter um foco maior. Quando você diz assim, quando você pensa, por exemplo, nos assassinatos, assassinos de uma raça, determinada raça, bacana, você apontou. Para que essa formação do suicídio é necessária? Ela é desnecessária para a sua argumentação. Não pensa no seguinte, toda vez que você for escrever uma coisa, calma, essa informação é necessária? Sim, bacana. Não é, jogo fora. Aí pode-se concluir que por você ter a pele negra, muitos sofrem violência. Isso bacana, legal. Portanto, bastará ser criadas leis mais intensas